Como eu falei que eu queria trazer uma forma prática para a gente poder usar essas perguntas, não se trata de modelo estático. Então, o SPIN, essas perguntas SPINs não é um modelo estático, porque ao tocar uma alma humana, você tem que ser simplesmente um ser humano. A pessoa não vai chegar ali já sabendo exatamente o que falar, e nem você precisa ser um robô, senão você não vai ouvir o cliente. Antes da visita, naquele planejamento de visita que a gente falou lá atrás, elabore pelo menos 3 problemas que o cliente pode ter e as implicações dele. Você já tem que ter um roteirinho pronto para poder fazer isso. Não faça as perguntas de necessidade de solução antes de saber o problema do cliente. Vai ter outro slide aí que vai ter um ponto muito importante sobre você oferecer solução antecipadamente. You have a brain, use it or lose it. Use o seu cérebro porque você tem que treinar. Aí como é uma forma de treinar? Com os amigos, com a família, com o filho. Inventa qualquer produto. Eu adoro fazer isso com meus filhos, que eu quero que eles sejam empreendedores. Aí a gente inventa qualquer produto, sai fazendo pergunta, sai jogando com os amigos. Aqui a gente entra no erro mais comum das vendas complexas. Só mais uma vez, o que é venda simples e o que é venda complexa? Venda simples é quando você chega, eu quero esse batom pro meu problema de boca seca, depois dos 30 terríveis. Aí a gente só pega e compra o batom. Ok. Venda complexa é aquela que você tem vários processos, várias tomadas de decisões. E muitas vezes, inclusive, nas vendas maiores, você não fala direto com a pessoa. Você chega com o assistente da pessoa, depois você tem que falar com não sei o quê, depois você tem que dizer... Isso é uma etapa também que ele fala no livro, que é muito importante. Não passa todas as necessidades de solução, não passa tudo aquilo para a pessoa que vai repassar, porque aí o vendedor vai ser ele, não você. Então você tem que entender bem também de todas essas etapas, o que torna a venda complexa. Esses são os erros mais comuns. Pressionar o fechamento, falar demais e oferecer solução prematuramente. O SPIN ajuda a solucionar tudo isso colocando o cliente no centro da operação. Ele foca muito na parte da necessidade de solução, em benefício e vantagem, na diferença entre eles. Então, benefício é como o produto resolve a necessidade explícita pelo cliente. Ele falou que ele precisa daquilo ali para resolver tal problema. Isso aí caracteriza-se como um benefício. A vantagem é como o produto pode ajudar ele de uma forma genérica. Normalmente, quando a gente pega um produto para vender, a gente olha tudo que ele tem, todas as características técnicas, tudo de maravilhoso. E a gente só vê as vantagens. Mas a gente não está oferecendo nenhum benefício, porque a gente não sabe o que o cliente quer. Vantagem, então, é o que você já sabe, o que você está vendo ali. E benefício é o que o cliente fala que quer. Não adianta sair oferecendo as vantagens antes de saber, descobrir os benefícios. Você vai jogar um monte de coisa para o cliente e ele vai falar, não, mas isso aqui simplesmente não é para mim, por N motivo. O foco, a atenção é no cliente, não apenas no produto. Isso aí, a gente precisa ter muita calma, a gente precisa ter muita cautela. Respirar fundo na hora de conversar com as pessoas, porque a gente quer muito vender aquilo ali, mas se ele pegar isso, você não vai, simplesmente você não vai vender. Com o SPIN a gente deixa de ser vendedor e passa a ser consultor. Isso gera confiança, constrói relacionamentos e principalmente aumenta a taxa de conversão, provocando no cliente um grande valor para a vida dele. Ele vai entender que o valor daquela compra na verdade está em você. Estuda o produto, pensa muito bem no problema que ele resolve. No final vai ter uma dinâmica para isso também, para poder facilitar. E aí, então, você cria as perguntas que revelam esses problemas, que aquele seu produto vai resolver. Desenvolva as necessidades explícitas antes de oferecer a solução. Escuta, depois você vai incluir os benefícios. Obviamente é impossível você saber o que é benefício, já que é necessidade explícita do cliente, antes de escutar ele. Cuidado com a vantagem, porque o seu objetivo é atender o cliente, não apenas vender aquele produto. Você não pode focar só no produto. E quando o produto for novo, pergunte-se qual problema ele soluciona. Com as respostas disso, aí sim você vai desenvolver as perguntas SPINs e as necessidades explícitas do cliente. Lembrando que as perguntas SPINs não é um método estático, mas isso aí, se você olhar por esses 3 passos, durante uma visita você consegue assimilar mais fácil do que você está fazendo. Aqui é a parte que eu te falei, você atropelar as etapas, o que o cliente percebe. As objeções são criadas mais pelo vendedor do que pelo cliente, porque a gente chega afobado para fazer as coisas, a gente quer muito vender. Então aí como a gente já ouviu aquilo várias vezes, você chega com o mesmo problema e está jogando para todo mundo. Cada um com seu cada qual, cada um tem um problema, cada um tem necessidade, cada um tem uma forma de ver as coisas. A gente tem que... A maioria das objeções são criadas por nós mesmos na hora dessa reunião. Então quando a gente usa características geralmente são as informações técnicas do empreendimento. São 128 unidades, com 78 vagas, não sei o que, você já fica falando tanto por tanto. Aí o cliente vai olhar e falar, se tem isso tudo, por que está só esse valor? Por que você está oferecendo só assim? Tem alguma coisa errada aí. Então a objeção dele vai ser a preocupação com o preço. Se você fala as vantagens, que é aquilo que só você está vendo, o cliente, aquilo ali está na cara dele, ele vai criar 1 milhão de objeção para aquilo ali.
Cada solução que você der, ele vai criar um problema. Você ainda não desenvolveu o rapport. Você está querendo empurrar aquilo ali para o cliente. Mas, quando você oferece os benefícios, aí sim ele vai ter apoio e aprovação, porque ele vai se sentir acolhido. Ele vai entender que você está escutando ele, que não é só mais uma pessoa que está ali querendo empurrar um produto para ele. Sanar um problema de vendas é como tratar uma doença. Trata-se a causa, não os sintomas. E aqui na prática, então, na hora ali da nossa visita, desenvolva as perguntas SPINs. Pelo menos 6 perguntas problemas. Eu adoro usar a sigla, mas enfim, dá para entender qual é o todos. Pelo menos 6 perguntas problemas. Pelo menos 6 perguntas problemas. Parece muito mais fácil do que é na prática. Você desenvolver os problemas que aquilo ali pode solucionar ou que pode ter é muito difícil. Faça uma lista de perguntas que pode convencer o cliente que o problema é sério e aí você transforma isso nos seus argumentos. É um treino quase esquizofrênico. No espelho eu gosto mais ainda, porque aí você tem como ver como que funciona a sua cara também na hora de fazer aquilo ali. Concentre-se em fazer as perguntas que levam eles a dizer o benefício que é para ele dizer as necessidades explícitas. É o que a gente está buscando aqui. Analise o seu produto. Pense em cada produto em termos da sua capacidade de resolução de problema. Como que aquele produto vai resolver o problema. Não é eu que quero vender ele. A gente precisa entender como é que ele vai resolver o problema do cliente. Enumere os seus problemas que ele deve resolver e use essa lista para planejar as perguntas que você pode usar na visita. Em todos eles você vai ter, no mínimo, 6 perguntas para fazer em cada um. Então soma tudo isso aí e vai dar 1 milhão de perguntas. Você tem que ser ágil também. Na hora que o cliente está com alguma objeção, que ele fala alguma coisa, se você ficar... Acabou. Perdeu a bola. Não tem como mais você construir um relacionamento com esse cliente. E só um ponto disso aqui também. Existe muito... às vezes a gente vai ficar muito com isso na cabeça de querer acertar, de querer ser ali, de... O Guilherme já fez dita comigo, ninguém erra mais do que eu. Eu erro às vezes em informação. Ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Você vira para a pessoa com a humildade e fala, desculpa, te passei essa informação errada. Eu fiz isso aqui. O objetivo é que não, mas seja honesto, seja sempre transparente. A gente fez uma reunião esses dias também, no final da reunião eu falei, mantendo meu compromisso de transparência com você, é isso que está acontecendo e tal e tal. Pronto, acabou. A pessoa vai entender que ali também você não está querendo passar a perna. É um ser humano que está lidando com ele. Planeje, faça e avalie. Quando você terminar a sua visita, toda visita, qualquer um, presencial, online, ligação, qualquer um, para, respira e pensa. Atingir os meus objetivos? Se eu fosse fazer diferente, o que eu faria novamente? Sem arrogância nessa parte e com muita autorresponsabilidade que a gente precisa ter, que são as coisas que só você pode ter. Não adianta achar que foi perfeito, até uma perfeita, que ali naquela visita você terminou com a venda. Tenta encontrar os pontos que pode melhorar. Todo mundo sempre pode melhorar. Menos arrogância, menos ansiedade, mais isso aqui, né? Se fosse fazer a visita novamente, o que eu faria diferente? E o que eu aprendi que influenciará nas próximas visitas? É importante você entender como você funciona, mas principalmente como o outro está funcionando, como ele vai receber aquilo ali, como que ele vai entender. Tem uma técnica do Jordan Peterson também que eu gosto demais. Quando você passa a informação para uma pessoa, você vê na cara dela se ele ficou com dúvida ou não. Nesse momento, você pede para ele repetir de forma educada o que você disse e o que ele entendeu. O que o senhor entendeu agora dessas informações que eu te passei? Eu entendi que você odeia o céu porque ele é azul. Não, então, veja, eu estou dizendo que o céu é azul. E aí você tem a oportunidade de sanar todas as dúvidas do cliente antes de terminar a visita, para ele não ficar com aquilo ali. Ó. O cliente que ficou aqui, se não estabeleceu rapport, ele vai procurar outra pessoa. Ele vai pensar em outro e ligar para outro. Detalhes fazem toda a diferença. Aquele que faz bem ao outro deve fazê-lo em pequenos detalhes. O bem geral é apelo do canalha, hipócrita e adulador, pois a arte e a ciência não podem existir senão em pequenos detalhes organizados cuidadosamente. Planejamento, execução, prática. Repete tudo de novo. A vida é isso aqui. Nesse livro, Princípios do Ray Dalio, que eu estou lendo, ele faz exatamente isso aqui. A vida é exatamente isso o tempo todo. Você precisa olhar para a sua vida de forma responsável para que você consiga materializar as suas ações e entender como que você... eu quero ser multimilionário. Tudo bem. Quais são as ações que você está tomando para isso? O que você está fazendo de forma constante para aquilo ali acontecer? Qual é o detalhe que você está deixando escapar? O que do outro você ainda está ouvindo? Então, planeja, executa e repete. Planeja, executa e repete. No ciclo infinito. Esse é o final.